Bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês o que é o RAID 0 via software. Então, você precisa entender os conceitos do RAID 0. Então aqui, ó, o que é o RAID 0? RAID significa, em português significa matriz redundante de disco independentes. Apesar do nome ser complicado, o conceito é bem simples. Fazer com que vários discos rígidos trabalhem como se fosse um só. Existem vários tipos de RAID. Aqui vou citar o RAID 0. O RAID 0 são dois ou mais discos rígidos, né, agrupados. Os dados são gravados distribuindo-se a carga entre os discos que fazem parte da matriz, geralmente em blocos de 32 KB ou 64 KB de dados. Este método não é muito seguro, já que se um participante de matriz falhar, todos os dados serão perdidos. No entanto, é o mais rápido, pois a leitura e gravação são distribuídas. Então, para você fazer um RAID 0, você quer ganhar em desempenho, ter performance maior, você precisa de dois discos. Então aqui, um HD de 40 mais um outro HD de 40. Ou seja, criado o RAID 0, ele vai unir os dois discos em um só de 80 GB. Então por isso que as informações são lidas mais rápidas, né, a leitura, porque ele de 2 HD ele distribuiu, né, para um só, ele consegue ter informação mais rápido. OK? E aqui, ó, eu vou explicar RAID por software, né? É a grande vantagem do RAID por software, é o seu custo-benefício. Você não precisa de nenhuma placa adicional ou mesmo componente on-board, né? Faz dos seus requisitos. Na verdade, a única necessidade é ter um sistema operacional que dê suporte a essa tecnologia. E você precisa entender o que é um disco básico e um disco dinâmico. Para você fazer um RAID via software, você precisa entender esses dois métodos aqui. Então, o disco básico é o disco comum, que é subdividido em partições, pode ter até 4 partições primárias, aquelas que dão suporte a boot, ou então 3 primárias e uma estendida. Esta última é subdividida em unidades lógicas. Um disco básico não dá suporte a RAID por software. Já o disco dinâmico dá suporte ao RAID. Esse tipo de disco é de exclusividade dos sistemas operacionais baseados no Windows 2000, XP e Windows Server 2003. Ou seja, somente esses sistemas operacionais conseguem reconhecê-lo. Um disco dinâmico é subdividido em volumes ao invés de partições. Nesse caso não há limitações quanto ao número de volumes que pode existir em um disco dinâmico. Com ele podemos criar matrizes de RAID por software. Então, agora que você consegue entender, visualizar como é feito um RAID via software, né? Você entendeu agora os conceitos. Você precisa estar ligado diretamente, né, às interfaces da placa-mãe. Neste caso, temos um trabalho adicional de configuração, mas em compensação não é preciso gastar com a controladora dedicada, ok? Fazendo via software. No caso do Windows XP, a configuração do RAID via software é feita no painel de controle, ferramentas administrativas, gerenciamento do computador e gerenciamento de disco. Então, tô aqui, ó. Eu vou aqui, meu computador, mouse direito, gerenciar. Aqui, ó, gerenciamento de disco. OK? Eu vou expandir a tela. Então aqui, ó, observe que eu tenho o meu disco 0 básico, disco 1 básico, disco 2 básico. Eu preciso converter esses dois HDs aqui em disco dinâmico. Então seleciona com o direito e aqui, ó, converter em disco dinâmico. Aqui ele já pergunta 1 e 2, 0, 1 e 2. Se eu vou selecionar o disco 1 e o disco 2, OK? Eles vão automaticamente converter em disco dinâmico. OK, ó. Converter em disco dinâmico. Vamos criar um novo volume agora. OK? Novo volume.
Então, para o RAID, você deve escolher a opção distribuído via software, ok? Selecione distribuído, avançar. Então aqui, ó, ele já tem a opção do disco 1 de 20 GB, ok? E aqui eu vou adicionar o disco 2. Os dois em RAID 0 devem estar com a mesma capacidade do tamanho do disco, ok? Feito isso, selecione avançar. Aqui você escolhe uma unidade, ok? Uma letra da unidade. Vamos colocar aqui M, tá? E clique em avançar. E aqui você pode colocar o rótulo do volume. Então aqui eu vou colocar unidade RAID 0, ok? Executar uma formatação rápida, avançar, concluir. Observe que, ó, olha a cor aqui, ó. O disco 0, a cor em azul, né? Ele é a partição primária. Olha a legenda aqui. E o disco dinâmico que convertemos para utilizar o RAID 0, ele está em volume distribuído, ok? Fica fácil de entender. Então aqui, ó, vamos aqui, propriedades, ok? Ele vai mostrar o tamanho total aqui, ó. Ele uniu os dois discos, né? Vamos aqui em meu computador, ficar mais fácil de vocês entenderem. Meu computador, ó, unidade RAID 0. Ele uniu os dois discos de 20 GB, né? Dois HDs de 20 GB, ó. Propriedades. Aqui, ó, ficou o tamanho total, 39.9 GB. Ele tá já no formato RAID 0, né? Distribuído, que é o via software. Então é fácil e ganha em desempenho aí, ok? Um abraço, até a próxima aula.